Paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom estar novamente aqui, nessa igreja que é querida por nós. Eu sigo vocês, hein? Lá no Instagram eu sigo essa igreja e nós sempre curtimos os posts que vocês fazem. E é uma alegria poder estar novamente aqui para servir vocês, servir esta igreja com os nossos dons. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha em todos os eventos, se não todos, a maioria. E é muito bom poder estar aqui, trabalhando esse tema, compartilhando experiências e fazendo uma reflexão nesse encontro de famílias. Extremamente oportuno e muito importante esse tema para o nosso tempo. Quero parabenizar pastor Paulo Levi, sua esposa, sua igreja, pela escolha do tema, muito bem feita, e demandou muita responsabilidade da minha parte, mesmo tendo muita experiência na área, de preparar algo que fosse na medida daquilo que a igreja precisa ouvir, que a igreja precisa reciclar, estudar e aprender no tema da família. E a alegria é muito grande de poder trazer essa cooperação para vocês. Eu trouxe o livro porque o livro fala sobre saúde mental. Ele é específico para pastores e líderes, né? Tanto homens quanto mulheres, mas ele fala do conceito de saúde mental, de saúde física, das crises que eventualmente nós vivemos. Então o tema, apesar dele estar focado na liderança, os conselhos valem para todos que quiserem apreciar esta obra que Deus me deu a oportunidade de escrever. Lançamos em agosto. Pastor Paulo esteve conosco, conforme ele mesmo citou, e apenas R$30, e os irmãos poderão levar o exemplar para casa e o autógrafo ao final. Amém, meus irmãos? Muito bom estar com vocês. Então nós vamos dar início àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele colocou no meu coração para vos trazer nessa noite. Também, antes de começar, eu quero agradecer por rever meu xará, pastor Marcos, sua esposa, irmã Val, que estiveram conosco em Osasco durante 7 quartas-feiras, enfrentando o trânsito da Zona Sul até Osasco, 7 quartas-feiras, falando sobre temas do Apocalipse. A igreja amou vocês, né? Apaixonou por vocês, e nós vamos marcar um avançado para o ano que vem, ainda no mês de fevereiro, aproveitando o mês de férias, né, que o trânsito fica um pouco melhor. Vamos fazer a continuação dos temas, né, pastor Paulo, que são muito extensos, e não dá para você falar de Apocalipse tudo, ou pelo menos uma boa parte, apenas em uma aula, ou as 7 aulas que nós tivemos. Então, vocês são amados pela nossa igreja. Pastora Val também esteve pregando no trabalho de mulheres, né, lá da nossa igreja, que foi no sábado, né, amor? No sábado, mulher de Deus, hein? Mulher de Deus. E nós temos alegria, eles me surpreenderam ali atrás, chegando de mansinho, não me avisaram que estariam aqui, né? Mas é muito bom rever vocês. Meus irmãos, o tema que foi passado a nós, ele é muito atual, porque nesse tema, nós vamos perceber, compreender um pouco, e eu coloquei apesar de ser encontro de família, eu coloquei um subtema no evento, que seria assim: compreendendo minha herança familiar. Compreendendo minha herança familiar. E um hífen separa a continuação da frase: o poder das palavras abençoadoras na família. Que tem a ver com o texto que foi lido aqui,
um pouco antes. Mas eu quero usar um outro texto para ler para os irmãos. E com base nesse texto que eu vou ler, é imprescindível que a gente faça essa leitura. Eu já estou começando a contar o meu tempo para que não canse vocês. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Dá para pôr letra ali no projetor? Versão Almeida, revista e corrigida, tá? Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Genealogia é um negócio que a gente não gosta de ler, né? Mas é importante você ler com um olhar mais analítico hoje e mais crítico, porque eu vou pensar algumas coisas desse texto que são importantes para a gente compreender um pouco mais sobre as nossas heranças familiares. E está no texto, está tudo no texto. Vamos lá, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. E de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vale o teu amém? Glórias a Deus. Vamos orar, sentados mesmo como você está. Pai querido, nós te louvamos por esse momento, por esse tempo precioso, por estas horas que estaremos juntos aqui na tua casa esta noite, e te bendizemos, Senhor, pelo tema maravilhoso que foi escolhido, e que seja o teu Espírito a me usar a falar à tua igreja esta noite, que eu não fale nada de mim, Senhor, mas fale somente a tua palavra, com graça, unção e direção. Ó Pai, que o teu Espírito encontre corações abertos e que tenha liberdade para agir em cada vida, em cada pessoa e em cada família. É a bênção que eu quero nesse instante gerar e produzir aqui, na autoridade da tua palavra, diante do nome de Jesus, sobre esta igreja e sobre o teu povo nessa noite. Ó Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Bom, eu tenho um outro slide, eu acho que, bom, esse é o tema, né, que nós, compreendendo minha herança familiar, o poder das palavras abençoadoras na família. Eu vou tirar aqui do pedestal, que se eu virar, né, fica sem som. Esses podcasts que eu deixei anotado aqui, são importantes, podcasts que eu fiz, que são importantes para vocês assistirem no meu canal, no YouTube. O canal está lá em cima, Promessas Podcast, programa Café com Deus, do qual participou o pastor Marcos,
Você participou 2 comigo, né? Ok. É importante que você assista isso aqui para agregar ao tema que eu vou falar hoje. O episódios 12, intoxicação digital e os mendigos emocionais. Ele está dividido em parte 1 e 2, tá? 2 episódios. Episódio 15, o bullying e o cyberbullying. Ou seja, o bullying na escola, o bullying presencial e o cyberbullying que é na internet. Episódio 21. O perigo das crianças hiperconectadas. Episódio 23. Fenomenal esse tema, tá? Crianças hiperconectadas, sinal de problema para os pais. Bullying e cyberbullying, parte 2, tá? Episódio 24. Criando e preparando filhos para enfrentar a universidade. Episódio 43. Tá? Isso aqui é importante. As nossas universidades estão profundamente alicerçadas nas doutrinas liberais, progressistas e marxistas. E isso vai contra a palavra de Deus, contra a palavra, contra a Bíblia. Então nós desenvolvemos esse trabalho aqui, que é preparando os filhos para enfrentar a universidade. O fenômeno das redes sociais pode produzir ansiedade? Fenomenal esse podcast aqui. Eu fiz nos Estados Unidos com 2 psicanalistas. Uma delas é minha filha e a outra é uma missionária da nossa igreja lá nos Estados Unidos. Episódio 45. Esse episódio aqui também é muito bom. É preciso ter limites na criação dos filhos? Fiz também com uma psicanalista cristã lá nos Estados Unidos. Episódio 47. Predadores virtuais, os perigos da dark web, os perigos da internet que a gente não vê. Episódios 50 e 52, que eu fiz com uma advogada brasileira, que hoje mora nos Estados Unidos, que foi vítima da dark web e foi vítima de pornografia. Então eu fiz esse episódio com ela é cristã, e hoje ela tem uma ONG que trata crianças exploradas pelo tráfico humano. Tá? Esse episódio é fenomenal, muito forte, por sinal. E outro episódio, a cultura woke e as suas influências na igreja brasileira. Tá bom, irmãos? Vai ficar com vocês o slide. Se você quiser saber nominalmente os podcasts, pessoal da mídia, qual é o teu nome, irmão? Guilherme, deixa Deus te usar, viu? Seja bênção. Aí pode passar para os irmãos. Amém, meus irmãos? Eu queria já passar essa informação no início, para no final talvez não dê tempo. Muito bem. Você pode escolher muitas coisas na vida, mas a sua linhagem você não pode escolher. Você não pode escolher em que família você vai nascer. Você nasceu numa família, que é a sua família, que é do jeito que você é a tua família. E a gente não tem esse poder de escolha. Você não consegue escolher os seus pais, você não consegue escolher se você vai nascer num berço de ouro ou não, você não consegue escolher. Você não consegue escolher os seus ancestrais, não. Você está preso àquilo que você tem e você é fruto daquilo que você viveu na tua família. Ruim ou bom, você está aqui nessa noite. E você veio de uma família, assim como eu e a minha esposa viemos de famílias diferentes. Mas na linhagem de Jesus que nós lemos, há uma exceção. Jesus escolheu a família dele. Olha que legal. Família de Deus, a família de Jesus, foi escolhida por ele, pelo próprio Pai e por ele. Jesus foi então a única pessoa da história que escolheu mãe, que escolheu pai, que escolheu avós e avós, seguindo até o seu nascimento. Mas aí eu quero que você pense, mas quem de fato Jesus escolheu? Quem de fato Jesus escolheu? Jesus escolheu pessoas que só obedeceram a Deus?
Não. Jesus escolheu somente pessoas que exerceram grande fé? Não. Não escolheu. Jesus escolheu pessoas sem pecados? Não. Jesus escolheu pessoas perfeitas? Claro que não. Pessoas que sempre fizeram o que era certo? Claro que não. Dificilmente Jesus escolheria assim também, porque pessoas assim, irmãos, não existem. Na linhagem de Jesus, nessa linhagem que eu li, você tem ali dentro daquela família, você tem estupro. Você vai ficar chocado, mas está lá, você tem estupro, você tem incesto, você tem mentira, você tem traição, você tem conspiração para matar, você tem morte, você tem adultério, você tem prostituição. Sabia disso? Está aí na genealogia que você leu. Está aí. Agora eu te pergunto, o que você sabe sobre a sua árvore genealógica? Ah, pastor, eu sei disso, eu sei daquilo, porque minha avó era assim, e meu avô era assado, e meu pai era desse jeito, e minha mãe foi assim, e por isso que eu sou assim. Então nós somos, na maioria das vezes, um reflexo dos nossos ancestrais. Nós somos. A psicanálise explica isso. Mas eu quero usar mais a Bíblia do que a psicanálise, tá, gente? Então você pode ver retratos na parede da casa da sua família, né? Para quem ainda usa, né? Retrato. Que hoje é tudo digital, né? E a gente deu adeus ao álbum, mas é tão legal ter o álbum, né, pastor? Aquele álbum que você... Fala a verdade, ficou chato ou não ficou, irmãos? Só isso, fica tudo aqui. Aí depois está na nuvem, né? E a gente acaba não tendo álbum de fotografias. E de vez em quando eu escuto alguns irmãos, pastor, eu fiz um álbum. Eu falei, puxa, que legal. Porque vai se perdendo muito disso, né, com a tecnologia. Nada contra. Lá em casa nós temos as fotos, lá no nosso álbum de família, né? Mas a maioria delas é digital. Então, às vezes, nós olhamos para as fotos digitais ou físicas, em papel, colorido, e nós olhamos para alguém da nossa família, quando a gente olha para aquela foto, a gente se lembra de alguma coisa, sim ou não? Aí você vai ver aquela foto grande, a família inteira, você vai falar, puxa, aquele lá não está mais, aquela ali não está mais, e aqueles dois eram casados, hoje estão separados. Sim ou não? Você vai olhar para aquelas fotos e vai perceber que alguma coisa se diluiu daquela foto para cá. Por exemplo, eu estava olhando esses dias o álbum de casamento do meu filho Samuel. Ele mora nos Estados Unidos atualmente, já faz quase 8 anos que ele mora lá. E quando ele casou, há 10 anos atrás, ele fez um álbum de fotografias. 14, desculpa. E ele fez um álbum e deixou com a gente um álbum também. E aí a gente estava olhando o álbum dele, né? E ali olhando aquele álbum, a gente olhou assim e falei, meu Deus, olha, os padrinhos do meu filho, esse não está mais, esse não está mais, tudo separado. Nenhum tem a mesma mulher, o mesmo marido. A maioria dos padrinhos de casamento do meu filho que eram cristãos. Choque, senhores e senhoras. Não estão mais casados com as mesmas pessoas das fotos. Outros estão sozinhos. Então, quando você vê essas coisas, isso chama a atenção, porque ali tem uma história. No teu álbum de fotos mental, físico ou digital, você tem uma história da sua família. E às vezes, pastor Paulo, a gente não tem aquela família que a gente idealizou em outras pessoas. Esse é o grande problema, porque nós olhamos para uma família que nós nos espelhamos nela. E muitas vezes nós não temos a família perfeita.
Então eu quero nessa noite ser profeta para a tua vida. Talvez você passou por muitas situações, talvez você vivenciou muitas histórias, talvez você viveu muita dor e sofrimento. Você não pode voltar lá atrás e mudar o que aconteceu, mas a novidade e a promessa de Deus, e sendo profeta para você, eu quero dizer, você pode começar de onde você está hoje e mudar o seu futuro, porque Deus está interessado na sua causa. O que já aconteceu, irmãos, não dá para mudar. Mas eu posso partir daqui para frente e mudar a minha perspectiva. Na genealogia de Jesus não tem pessoas perfeitas, mas tem pessoas que serviram a Deus, que mudaram suas rotas, eram rotas de colisão com o pecado, mas eles foram escolhidos, foram chamados, porque eles depois compreenderam a verdade. E pior, nós temos na genealogia de Jesus até mulheres prostitutas. Está lá na genealogia de Jesus. Então, a Bíblia fala o quê? De homens e mulheres que revelaram sua alma na luta por conhecer a Deus. Então, falando sobre família nessa noite, a tua família é o melhor lugar que Deus fez para você estar, mesmo ela não sendo perfeita. Eu quero dizer para você nessa noite, há uma oportunidade e a mudança está nas tuas mãos. A postura é sua, você decide o que faz com a família que Deus te deu. Eu e minha esposa estamos casados há 41 anos, 33 anos nós moramos aqui em São Paulo, somos de origem sul-mato-grossense, de criação, temos 3 filhos, uma menina, 2 meninos, todos casados, 5 netos, 4 brasileiros e 1 americano. Somos muito felizes porque eu e minha esposa, nós decidimos construir a nossa família não olhando para os defeitos da minha e nem da dela. Minha família tem um monte de defeitos, a dela também. Mas nós escolhemos não pegar os defeitos das nossas famílias e levarmos para o nosso casamento. Nós fizemos uma escolha e tomamos uma decisão. Ou seja, tem poder nas suas mãos para você tomar decisões sobre coisas que você pode fazer para a tua vida e para a tua família nessa noite. Não existe a família perfeita. Não existe a família ideal. Existe uma família que Deus planejou para que você vivesse nela e fosse abençoado por ela. Vale o teu amém? Agora, e eu tenho que sintetizar o tempo, né? Estou parecendo você, pastor Marcos, eu tenho que encolher para dar tempo de falar tudo, né? Se você não sabia, eu vou reforçar. Hoje, o maior alvo de Satanás é a família. Sem sombra de dúvida alguma. Nunca fomos tão atacados na família, eu vou até melhorar, a família tradicional, pastor Paulo, como nos últimos tempos. Nunca fomos tão atacados como nos últimos 30 anos. Tudo converge para ir contra a família. Contra a família. O humanismo tem destruído o alicerce da família, que é... O que é humanismo? É a destronização de Deus. Deus é tirado do trono e entroniza-se o homem, para desestabilizar a família. E aí nós temos o secularismo e o materialismo também. Secularismo é vivermos só para as coisas terrenas, e o materialismo, que é desdenhar o sagrado em detrimento só do que é material. Tornamos-nos sem perceber uma sociedade em busca da obsessiva autorrealização, aquisição de bens e coisas. Quem vai sofrer? A família. A família. Então, o problema fundamental da família é a ênfase da exacerbação do egoísmo motivado pela realização pessoal.
E isso vai enfraquecer a família. E onde o inimigo encontra mais resultado? Dentro da família. Porque quando o inimigo desestabiliza a família, ele desestabiliza a igreja. Famílias desajustadas também desajustam a igreja. Essa se tornou a maior missão de Satanás. O texto que me vem à mente é 1 Timóteo 5,12. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. A palavra-chave é rompimento. O diabo quer romper a família, entrar na família e desmanchar a família. Então, lares que eu chamo disfuncionais são lares que apresentam maiores problemas. Como psicanalista, atendendo as pessoas, homens e mulheres, jovens e mais velhos, 90% dos casos que eu atendo, 90% dos casos que eu atendo, são problemas dentro da família. Não são problemas só do trabalho, problemas de ordem pessoal, existem, mas 10% só. 90% são problemas dentro da família. É o marido que não comunica bem com a esposa que não comunica bem com o marido, é a loucura para ganhar dinheiro, e hoje em dia os dois precisam trabalhar, a vida está assim, né? Está difícil, os dois têm que trabalhar, correr atrás, os filhos também trabalham, e a família não tem tempo para estar juntos. E aí dos 90% dos casos que eu atendo, o problema está na família. O pai que quer se aproximar da filha, a filha que quer se aproximar da mãe, a mãe que precisa se aproximar do pai, o pai que precisa se aproximar do outro filho, e assim vai. Mas a correria para ganhar dinheiro, para construir a vida, é tão dura e tão difícil que a família, ela começa a se fragmentar e se torna uma família disfuncional. Vou explicar um pouquinho mais o que é disfuncional. São lares em que os membros não conseguem cumprir suas funções básicas. Isso é um lar disfuncional. Não consegue cumprir suas funções básicas. Eles não funcionam corretamente, apresentam conflitos constantes, maus comportamentos, negligências ou abusos e falta de limites. Lares assim, então, são marcados por problemas de violência verbal e até violência física, agressões. Aí eu vou incluir também o que eu vejo, tá? Abuso de substâncias, drogas lícitas ou ilícitas, se usa e se abusa, má comunicação, falta de atenção às necessidades uns dos outros, que pode levar então a consequências psicológicas duradouras. Vão durar por muito tempo. E aí vão acontecer o quê? Insegurança no lar. O lar, irmão, é para ser um lugar de bênção. É para ser aquele lugar assim, você falar lá no seu trabalho ou na faculdade, ou na escola, não vejo a hora de chegar em casa. Sim ou não? Não vejo a hora de chegar em casa. Quando alguém fala isso, tá bonito, tá legal, porque a pessoa quer ir para casa. O duro é você ouvir e falar assim, pastor, eu tenho medo quando penso que vou voltar para minha casa. Eu já ouvi, não um, ou dois, ou três pacientes meus, dizerem que eles tinham medo de imaginar que voltariam para casa. Então eles se tornaram workaholics. Eles trabalhavam o tempo todo. Eu conheci um que ele tinha 3 empregos para ficar o menor tempo possível dentro de casa. Agora me responda, será que esse lar é disfuncional ou não? Grandes probabilidades, né? Então vai acontecer insegurança, baixa autoestima no lar, problemas de confiança e, claro, problemas espirituais que arrebentam no aconselhamento pastoral. Que vão acontecer lá, vai arrebentar no aconselhamento pastoral. E a gente não percebe. Agora eu falei que eu não quero usar tanta psicanálise, tá? Vamos usar a parte espiritual.
E há uma abertura aqui, irmãos, no lar disfuncional. Uma oportunidade para a atuação dos demônios. Atuação dos demônios. Demônios que trabalham em cima de oportunidades que o lar fornece para essa família. Então, nós vivemos o quê? Um tempo de enfermidades emocionais, enfermidades espirituais que marcam a história dessas famílias. Então, essas enfermidades, elas têm se alastrado como uma terrível epidemia de insensibilidade, de indiferença, problemas de comunicação, rejeição, falta de amor, traição, incompreensão, depreciação, entre outros, tá? Então, isso é o que a gente vivencia no nosso dia a dia. E nós temos a palavra de Deus, que é uma ferramenta poderosa para a gente vencer. Então, nós usamos essas ferramentas da palavra de Deus para alcançar pessoas e abençoar a vida de pessoas. 99% dos meus aconselhamentos pastorais são na área familiar. 1% é na área pessoal, ou de algum pecado, alguma coisa individual, mas 99% estão focados na área familiar. Eu fiz uma lista dos agentes causadores desse ataque contra a família. Ali, esse aí. Principal, dá para desligar só essa carreira de luz aqui? Só essa primeira aqui, acho que é melhor para ver, né? Quais são os principais, os agentes causadores dos ataques contra a família? Primeiro, mundo caído. Mundo anti-Deus, anti-família e anti-igreja. Segundo, o legado dos nossos antepassados. Ele não está em primeiro, percebeu? Ele poderia estar em primeiro, mas ele não pode estar em primeiro. Terceiro, o conflito existente entre o bem e o mal. Isso, ótimo. E as agressões espirituais. Então eu dividi em 4 partes. Pode deixar o slide aí? Primeiro, mundo caído, mundo anti-Deus, anti-família, anti-igreja. O mundo de realidade opressiva, que eu chamo de usina de neurose. O mundo virou uma usina de neuroses. 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Não se iluda, irmão. O mundo é anti-Deus, é anti-família tradicional e anti-igreja. Esse mundo está carregado de maldade, e essa maldade é arrastada para dentro da família. Nesse mundo anti-Deus, quem é cristão e tem a sua família cristã é chamado de fanático, é chamado de fundamentalista, é chamado de legalista e por aí afora. Então, a cultura moderna, ela está impregnada, a cultura moderna está impregnada de ações que vão contra a família. Tudo que é promovido na cultura vai contra a família. Dificilmente você vai ver qualquer peça de cultura que não provoque a família. Existem pautas anti-família, existem pautas anti-casamento, pautas de liberação sexual, pautas de promoção e apologia ao homossexualismo, nítido e claro, homoafetividade, pautas a favor do aborto, ou seja, que é a extinção da vida desde a sua concepção, que é assassinato de bebê, sexualização precoce da criança, está lá nos meus podcasts, pautas que querem liberar o uso de drogas, pautas a favor do feminismo e não da feminilidade cristã, e a redução ou diminuição do papel do homem na sociedade, do masculino na família e na sociedade. Esse é o nosso mundo caído, mundo anti-Deus,
anti-família e anti-igreja. Todas as pautas, hoje não dá para você ligar a televisão, irmão. Não dá. Nem TV aberta e muito menos TV paga. A cultura woke tomou Hollywood, todos os filmes de Hollywood, todas as novelas a exceção as novelas da Record, só, novelas bíblicas. Porque o resto, tudo é pacote anti-Deus, anti-família. Você não consegue assistir um filme normal que não tenha um beijo gay. Sim ou não? Estou exagerando? Não consegue. Por mais legalzinho que for, você vai encontrar uma pitadinha lá no final de cultura woke misturada. Esse é o mundo que está entregando, a sociedade está entregando isso. Tem artistas americanos de Hollywood, artistas bons, muito bons, consagrados, que foram cancelados por Hollywood por não aceitarem fazer filmes em certos papéis, pastor Marco. Porque são artistas cristãos, que têm base na sua família cristã. E eu estou falando dos Estados Unidos, tá? Hollywood, que é um lugar, é um país, é o maior país protestante do mundo. Então, a cultura está corrompida, ela é anti-Deus, ela é anti-família, e ela projeta todo esse aspecto que eu falei para vocês, e as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, estão sendo bombardeados por isso o tempo inteiro, até nos desenhos animados, estão mexendo. Agora, recentemente, mexeram em filmes, está lá no meu podcast, mexeram em vários filmes. Star Wars, o novo filme foi mudado. Quem assistiu o novo Star Wars? Ninguém assistiu ainda? Então não está perdendo nada. Mudaram o filme em relação aos primeiros filmes. Desenhos animados, Patrulha Canina, que era um desenho inocente, mudou a Patrulha Canina. Quem já assistiu Patrulha Canina? Eu assisti com meus netos. Sei cantar todas as musiquinhas já. Patrulha Canina mudou. Se você não tiver um olhar, pastor, um olhar investigativo, você não percebe, porque você pega o dispositivo, dá na mão da criança e vai trabalhar. O que isso aqui ficou para as crianças? Isso aqui significa, isso aqui tem um nome, se chama tranquilidade para os papais. Aí você dá na mão da criança, dá o tablet ou liga a TV e você não investiga o que está passando. Nós temos que ter filtros. Nós esquecemos, nós não vamos pensar que, mas o meu netinho, ele só assiste aquele desenho bíblico, como é que é o nome? É Superbook, né? Superbook, é um desenho cristão maravilhoso, porque não dá. Todo desenho, todo filme, ele tem ali uma situação que eu tenho que parar para explicar para o meu neto. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, me perguntou de um certo filme que a gente assistiu: vô, eles estão beijando? Porque teve uma cena. O meu neto veio aqui no Brasil agora em... Quando que ele veio? Que mês? Abril, né? Abril para maio. E eu estava assistindo TV, assistindo jornal, né? Estava no canal de jornalismo, eu assisto documentários de jornalismo. E no intervalo do jornalismo tinha uma publicidade de uma empresa de negativação de nome. Vou falar o nome, Serasa. E o cara que está fazendo propaganda da Serasa, o negão da unha pintada. Sabe aquele negão famoso? Da unha pintada? Aí meu neto olhou assim, ele de terno e gravata com a unha pintada, e falou: vô, o meu neto, ele está com a unha pintada, eu tinha visto, irmão. Sabe, mais ou menos, vocês lembram quem é? Eu não sei o nome dele. É famoso aí. Hã? Alguém lembrou o nome? Eu sei, ele é bem famoso aí. Ele é gay. Ele está terno e gravata e a unha pintada. E meu neto perguntou: vô, mas... Aí eu tive que gastar 20 minutos para explicar. Percebe como é anti-Deus? Como choca a criança? E meu neto já tem 10 anos. Então,
Deus está promovendo esse evento é do céu, né? Esse evento é do céu, é de Deus, para que a gente possa, vai ter que fazer edição, hein? Ai, Jesus, faz edição depois aí, é tudo ante Deus, só que são colocados em pequenas doses, para quem está desapercebido não vê, e quando você vê, a criança já absorveu aquilo, e vai ficar mais caro fazer o molho do que comprar o peixe. Então isso aí é o mundo caído, mundo anti-Deus, mundo anti-igreja. Segundo ponto, estou cortando aqui, senão não vai dar, hein? O legado dos nossos antepassados. Conjunturas familiares marcadas pela dor, que eu chamo de cárceres genéticos. Às vezes nós viemos de um cárcere genético. O que muda em relação à nossa vida antes e depois do cárcere genético? Quando você conhece Jesus, quando você aceita Jesus, você quebra todo aquele processo de destruição, de maldição do pecado sobre a sua vida. Paulo falou disso em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora pois já, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei do pecado. Mais ou menos aí, vai dizer lá, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Então, quando você entrega a sua vida para Deus, todo o ciclo de miséria do pecado é quebrado. Mas quando você não entende isso corretamente, às vezes você começa a viver trazendo aquele legado para você, cárcere genético. Eu venho de uma família em que meu pai era viciado em bebidas alcoólicas. Meu pai bebia muito, batia na minha mãe. Eu me lembro de cenas com 7, 8 anos, né? Quebrava a casa toda quando bebia, era um bêbado violento, né? E meu pai também fumava fumo de corda. Já ouviu falar de fumo de corda? Aquele fumo todo enrolado que ele comprava, descascava e fazia o próprio cigarro. E eu cresci vendo isso, e meu pai me oferecia caipirinha, me oferecia vinho, oferecia pinga. Eu tinha 7, 8 anos, eu experimentei quando era criança. Só não fumei, mas experimentei bebida com meu pai tinha noção e dava para gente. Só que o dia que nós encontramos com Jesus, eu me encontrei com Jesus por volta dos 9 anos, através de uma escola bíblica dominical na igreja presbiteriana da cidade que a gente morava, quando meus pais começaram a ir para a igreja, e nós nos entregamos para Jesus, a nossa vida começou a mudar, e eu comecei a aprender a palavra de Deus nas escolinhas, e fui aprendendo. Para a glória de Deus eu cresci, e nunca fumei, e nunca me viciei em bebidas alcoólicas. Não segui a história do meu pai, porque eu sabia que Deus me amava, e Ele queria escrever uma história para mim. Eu comecei a escrever minha história, com 8 para 9 anos. Então, tem pessoas que se amparam no legado da família, e repetem os padrões da família, porque querem repetir. Eu quero dizer para você nessa noite uma coisa: é possível transformar, é possível ressignificar, é possível mudar toda a sua história nessa noite, no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus te dá autoridade, a palavra de Deus te dá direção para você mudar a tua história. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou aquilo que eu decidi me tornar, com base na palavra de Deus em que eu creio, porque a palavra de Deus produz vida dentro de nós. Foi as primeiras palavras que eu disse no início do evento. Você não dá para voltar lá atrás e consertar tudo, a gente não consegue. Mas você pode agora, daqui para frente, pegar a caneta da tua história e você mesmo escrever a tua história com base na palavra de Deus. 1 Pedro 1,18. Olha que lindo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. A Bíblia está dando embasamento para nós. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A Bíblia está dando autoridade para você mudar.
A Bíblia está dando autoridade para você consertar coisas que talvez ninguém conseguiu consertar, mas você agora está escrevendo uma nova história. Eu declaro, eu profetizo sobre esta igreja nesta noite, em nome de Jesus. Você será senhor da sua história. Deus vai com você nesse compromisso, e Ele começa a mudar você. Deus, muda o meu marido. Senhor, muda minha esposa, muda os meus filhos. Não, mude você primeiro. Não espere nos outros, mude você. Quando você mudar, você vai ver o que está acontecendo, que Deus vai ser com você nisso. Olha, você foi comprado e resgatado da vossa vã maneira de viver. Você escolhe. Aleluia. Não se trata de maldição hereditária, mas de conjunturas familiares doentes, gerando relações intoxicadas, comportamentos errados e pecaminosos que recebemos e podemos transferir para a nossa geração atual. Meus avós não gostavam de nós, porque quando nós nos convertemos, toda a nossa família era católica, apostólica, romana. Meus avós vieram da Itália, eram muito católicos. E quando a gente virou protestante, era assim que falava, né? Mas está melhor ser chamado de protestante hoje, viu? Porque evangélico está meio manchado esse negócio aí. Melhor ser chamado de protestante. E aí quando nós viramos protestantes, a família se afastou de nós, nos rejeitou. No Natal a gente não ganhava presente, os nossos avós nos criticavam, nos odiavam, porque nos tornamos protestantes. E eu cresci, minha esposa até teve um pouquinho mais de colinho de avós, mas eu tive bem pouco. E eu sentia falta disso, de não ter avós, materno e paterna, o avô é tão gostoso, né? Eu como avô hoje, eu sou melhor que como era pai. Porque o pai tem um monte de regras, o avô só dá brinquedo, né? Sai para passear. Conta no microfone aqui, pastor. Meu avô era barbeiro, e toda vez que eu visitava ele e minha avó, meu avô cismava de cortar meu cabelo, irmão. Toda vez, meu pai deixava eu lá, meu avô cortava o meu cabelo, eu voltava sempre de cabelinho cortado. Eu tinha falta dos meus avós, e aí aquilo me marcou. Eu não sofri, mas me marcou. Tive uma boa infância, glórias a Deus. Fui um menino normal, brinquei, aprontei bastante, né? Eu era muito comportado, muito comportado. Eu, aos 15, 16 anos, já sabia dirigir. Eu era muito comportado. Meu pai tinha um corcelzinho vermelho, igual aquele seu, vermelhinho. E eu era muito comportado. Eu amarrei meu irmão atrás, num carrinho de bebê sem roda. Só tinha o aro, não tinha borracha. E eu puxei meu irmão na rua de terra da minha casa, por uns 6 quilômetros lá atrás. Mas eu era um menino muito comportado. Tive uma infância normal, para a glória de Deus. Sem traumas. Nossos pais nos amavam muito, né? E aí quando me casei, eu falei, amor, nós vamos ter filhos. Decidimos ter 3 filhos, né? E nós decidimos ser os melhores pais que o mundo poderia conceber. Já tínhamos a palavra de Deus dentro de nós, foi muito mais fácil construir a nossa história. Então, eu e minha esposa, como pais, nós somos muito orgulhosos dos nossos filhos, da nossa criação, da forma como fomos ensinados. A igreja participou muito disso também, palavra de Deus em nós, e nós temos uma família que nós sonhamos de fato e de verdade, para a glória de Deus. Nós batemos no peito com muita alegria e orgulho santo pela família que nós criamos. Nós não somos ricos, né? Não podemos dar fazendas e carros e aviões, helicópteros para eles, né? Mas cada um tem seu carro, um tem 2 carros, outro tem 3 carros. Então nós tivemos a nossa família próspera para a glória de Deus, mas o maior legado nosso foi o legado de família e espiritual. Passamos isso para os nossos filhos. E é o nosso troféu que a gente ergue, né? É a nossa família. A melhor coisa que Deus nos deu foi a família. E hoje, eu e minha esposa, sermos os avós que nós não tivemos. Eu poderia dizer assim, eu não tive avô que cuidou de mim, que me deu dinheiro, comprou brinquedo, eu sofri. Meu carrinho de brinquedo era aquela lata de leitinho cheia de areia, espetava um prego nela, enfiava o arame e saía
brincando assim, era o carrinho elétrico da época, né? Muito feio isso aí, né, irmão? Misericórdia. Era aquele negócio de peão, é isso aí. Mas tinha que pegar de alguém emprestado, que os pais não tinham dinheiro. E nós decidimos nos tornar avós que ensinam, avós que oram juntos, avós que cuidam e avós que dão presentes também. E nós ensinamos a palavra de Deus para os nossos netos hoje, com muita alegria, com muita direção de Deus. E nós não temos medo de corrigir mais que os pais. Quando os pais passam alguma coisa, eu pego aqui, que é isso, rapaz? Não. Aí minha nora fica olhando assim, isso, sogro, fala, eu falo, dou o discurso, né? E a gente ensina. Isso é um privilégio, então, ou seja, eu não posso voltar lá atrás e mudar minha família, mas eu posso partir de aqui para frente e dizer assim, eu vou cuidar dessa família que Deus me deu. Cuide bem da família que Deus te deu. Faça mudanças na família que Deus te deu, se for preciso. Temos que ajustar nossa bússola de vez em quando, alguma coisa está errada, a gente precisa mudar. Homens e mulheres, pais e mães, precisam ser de fato sacerdotes dentro do lar, para que o lar seja um lar abençoado. Então, voltando à questão para terminar esse tópico, muitas palavras foram ditas pelos nossos antepassados, pais e mães, avós, talvez tenham influenciado você e eu. Mas você tem que parar de ouvir essas vozes e ler na Bíblia o que a Bíblia está dizendo para você. Ah, pastor, eu acho que eu sou assim por causa da minha mãe. Eu acho que eu sou assim porque eu sou muito parecida com meu pai. Não, você pode até ser parecido, mas você é diferente, porque você foi escolhida por Deus, escolhido de Deus, meu irmão, e você tem todas as ferramentas espirituais e naturais para você prosperar, para você vencer, para você esquecer o que você viveu de ruim. Então eu não vou ficar preso lá no passado não. Paulo diz, portanto agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Isso é palavra de autoridade, é palavra de esperança, não é amuleto não, é a palavra que transforma, é a palavra que muda. Vamos rejeitar as ações do diabo dentro da nossa casa, aleluia. Há, por exemplo, um caso de família de um homem chamado Mark, preciso ler, deixa eu ficar aqui atento ao relógio. O Mark, ele tinha se casado e foi um filho que durante anos não tinha visitado sua mãe. Depois que ele casou, não veio visitar mais a mãe. E, casado, um dia resolveu levar o neto para que a mãe dele conhecesse. Combinou com a esposa, saíram da cidade onde eles estavam, algumas horas de viagem, e foram levar o neto para que a mãe dele visse. Quando a mãe viu ele e a esposa chegando com o bebê, ela correu e agarrou o neto nos braços, olhou para o neto e disse ao seu filho, como pode alguém tão feio e bobo como você ter um filho tão lindo? Sua mãe estava com ar de riso enquanto pegava o neto. Para a maioria das pessoas, suas palavras soaram apenas como brincadeira sem graça, mas trouxeram imediatamente lágrimas nos olhos do Mark, porque ele cresceu ouvindo da mãe dele que ele era gordinho, feio e bobo. A vida inteira aquela mãe, você é um menino gordo, feio, bobo. Menino gordo, feio, bobo. Vou mudar, bobo, feio, gordo. Ele cresceu ouvindo isso. Quando ela pega o neto, eu chamo de vovó sem base. Pegou o neto, filho, que lindo, parabéns, né? Isso eu diria. Olhou para o menino, olhou para ele. Como você tão feio gera uma criança dessa tão linda. Pode soar como brincadeira, mas marcou. O que ele respondeu? Pare com isso, mãe. É só isso que eu sempre ouvi você falar. Eu gastei anos para acreditar que não sou feio nem bobo, mãe. Por que você acha que eu não tenho vindo visitá-la por tanto tempo? Eu não quero que você me chame de feio e bobo nunca mais.
A mãe dele sentou-se em silêncio aterrador. Lágrimas rolaram de seus olhos. Por quê? Porque Mark acreditou naquelas palavras por anos a fio. Durante anos, sem perceber os impactos daquelas palavras, tinham causado sérios prejuízos emocionais na vida de Mark. Que tipo de palavras você tem usado na sua família? Ah, esse menino, isso aí não vai dar nada, isso aí não tem futuro, olha aí, não tem futuro, olha isso aí. Não quer saber de estudar. Tudo bem, se não estudar não tem futuro mesmo, né? Mas não pode, tem que saber falar, né? Olha isso aí é problemático, desde criança, essa criança, desde pequena, é ríspida, é chata. E vamos semeando, e vamos jogando palavras ruins, e vamos jogando palavras ruins. Não, escolha palavras de bênção, palavras que produzem fé, palavras que produzem esperança, palavras que vai avançar, que vai conseguir, que vai superar, que vai melhorar, que vai alcançar os objetivos. Use palavras abençoadoras na sua família. Comunicar bênçãos dentro de casa é algo importante em nossa história de vida, comunicar bênçãos. Eu e minha esposa sempre declaramos bênçãos na vida dos nossos filhos. Sempre apoiamos nossos filhos em tudo que eles foram fazer. E eles não deram trabalho para nós, nenhum deles se desviou. Todos serviram a Deus na casa do Senhor, trabalharam com louvor, com música, trabalharam com várias áreas de música. Hoje os três são pastores e ministros de louvor, os três. E trabalham em 3 igrejas diferentes. Nossa igreja de Osasco e 2 igrejas nos Estados Unidos. Porque nós escolhemos as palavras que nós queríamos abençoar os nossos filhos. Então, pare de usar palavras que matam. Talvez estamos usando palavras que matam. Nome de Jesus, nesta noite, o Espírito Santo nos trouxe aqui para nós ouvirmos isso. Pronuncie palavras que produzem vida na tua casa, vida no teu lar. O teu lar não pode ser perfeito talvez, mas você pode começar a produzir um lar que pode ser perfeito, ter a presença de Deus, ter a diretriz de Deus. Não desista da sua família. Então nós temos o direito de escolher as palavras, claro, podemos escolher, mas podemos ponderar antes de usar. Às vezes você quer aconselhar, e às vezes na intenção do bom conselho, nós usamos uma palavra que não fica boa. Então pense primeiro para você encontrar o melhor caminho para explicar o porquê que não pode ser feito assim, o porquê que não pode ser desse jeito. Amém? Estou batendo doído, né, irmãos? Mas é a Bíblia. Temos o direito de escolher. Terceiro ponto, penúltimo ponto. O conflito existente entre o bem e o mal. A difícil arena montada bem no cerne da nossa intimidade. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Temos que ponderar as nossas palavras como cristãos e como família, porque a igreja começa dentro da minha casa. Lá na tua casa começa a igreja. É lá que nós temos que saber usar as palavras. Então há um conflito entre o bem e o mal. Isso o mundo não fala. A psicanálise não fala, a psicologia não fala. Isso aqui é um conflito espiritual, é cósmico. Somos pessoas, seres em conflito, desenhados para existir entre estabilidade e caos. Haverá tempos de caos, mas no tempo do caos, quando você está firmado na palavra de Deus, a palavra de Deus é a âncora para o teu barco não afundar. A palavra de Deus é a âncora que mantém a tua família estável. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar famílias estáveis, famílias abençoadas, casamentos solidificados, relações construídas, relações modificadas e melhoradas. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Pastor, eu já fiz de tudo. Não acredito nisso. Dá para fazer um pouquinho mais.
Não desista do teu filho, não desista da tua filha, vale a pena lutar mais um pouquinho, aleluia. Porque o conflito entre o bem e o mal existe, ele está aí, e nós precisamos estar alertas, observando o que está acontecendo, o que precisa ser mudado. Quarto ponto, as agressões espirituais. Precisamos estar cientes de que não lutamos contra as químicas do corpo, que não lutamos somente contra as químicas do corpo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nada é mais sujeito a conhecer, receber e reter impressões do que a nossa alma. E a nossa alma sofre essas pressões malignas o tempo todo. Porque a alma, ela é o quê? A inerência da alma é a sensibilidade divina. Ou seja, a nossa alma é como um nervo existencial de Deus, onde Deus nos comunica as coisas. E a nossa alma são a nossa expressão. São a nossa expressão. São também a imagem e semelhança de Deus. Então, na nossa alma, nós agimos por ela. Dentro da tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, é preciso que na nossa alma seja investigada. Salmo 139 fala disso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Examina-me e conhece as minhas intenções. É para a gente se permitir que o Espírito Santo investigue, porque às vezes nós vamos acumulando coisas. A vida vai trazendo coisas, a gente vai acumulando ao longo do tempo, e quando nós não fazemos essa oração de investigação, nós começamos a armazenar incômodos dentro da nossa casa espiritual. E a nossa casa espiritual fica um lugar onde tem compartimentos secretos, que Deus não pode entrar. Eu convido você a abrir tua casa espiritual e dizer: Senhor, entra em mim e investiga cada área do meu ser. É isso que o salmista está dizendo. Se eu fizer a minha cama na sepultura, tu lá estás. Se eu descer a profundidade dos mares, tu lá estás também. Ou seja, não dá para se esconder de Deus. Então hoje, em nome de Jesus, faça uma investigação da sua alma. Faça uma sondagem de coisas que talvez você está guardando e estão se acumulando. Estão se acumulando na tua história. E a nossa alma é a reserva da nossa individualidade. Você já ouviu alguém dizer: puxa, mas fulano tem uma alma tão humana, fulano tem uma alma doce, fulano tem uma alma de misericórdia. Já ouviu falar isso, não viu? Quando fala de pessoas que conseguem pôr para fora esse dom, esse chamado. Então é a reserva da nossa individualidade, é o que você é. A sede das impressões e das emoções. É ali que tudo funciona. Mas também é a sede das nossas inquietações e perturbações. Por isso que eu preciso orar todos os dias o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, todo o tempo. E é na minha alma que as feridas interiores vão deixar suas marcas. Hoje temos a graça de Deus, que nos alcança, que nos invade e que transforma a nossa vida no que é preciso ser transformada. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Às vezes, você foi tão quebrado pela tua história, que você pensa assim: pastor, será que é possível reconstruir a minha história? Será que eu consigo reconstruir tanta tragédia? Nós, pastores, lidamos
quase que todos os dias com tragédias dentro de lares. Muitas tragédias. Eu atendo casos que não posso nem citar aqui, de tanta gravidade que estão acontecendo dentro da igreja e nós estamos tratando. E às vezes a gente se questiona, puxa, será que a gente vai conseguir ajudar? E eu me lembro que tem uma arte japonesa chamado kintsugi. Kintsugi. O que é o kintsugi? É uma arte que restaura vasos quebrados, vasos muito caros, que são tão caros que vale a pena restaurá-los para que eles sejam utilizados. O kintsugi é uma arte criada pelos japoneses que mistura pó de ouro com uma massa especial. Então eles fazem aquele pó de ouro, fazem aquele líquido em forma de cola e aplicam na peça quebrada, trincada e reconstroem a peça em 99% dos casos. Eu não estou falando de peças baratas, estamos falando de peças caras, peças que custam mais de $10 mil, $30 mil, $100 mil. Então, para não perder aquela obra, essa obra de arte japonesa é o kintsugi, pó de ouro misturado com aquela laca que forma aquela cola, e o vaso é reconstruído a partir do kintsugi. Quando termina de reconstruir, o vaso fica mais bonito do que quando foi construído, porque a restauração mostra o quê? A penetração dos fios de ouro nas partes quebradas, e volta a trazer beleza de novo para aquele vaso. Sabe o que é o kintsugi do crente? É a graça, é a palavra de Deus, porque não é ouro, é o sangue de Jesus que desceu dos céus e vai diretamente nessa trinca da tua história. Esse vaso quebrado que você é, que você foi despedaçado lá atrás, o sangue de Jesus é o kintsugi japonês, é aquela arte, o sangue vai entrando e vai percorrendo todas aquelas falhas, aquelas trincas, e vai juntando as partes novamente, e você não acredita que aquilo está sendo reconstruído, e você vai olhar para trás e dizer, pastor, tem hora que eu não consigo acreditar, mas eu estou muito alegre porque Deus está fazendo na minha família, e a gente está reconstruindo a nossa história. Olha que coisa linda que Deus está fazendo. A obra que Deus está fazendo será mais bonita do que a obra original que foi criada, porque o nosso Deus é especialista em restaurar aquilo que foi quebrado. Aleluia, é a graça de Deus, não é ouro não, é o sangue de Jesus através da graça que foi derramado para nos redimir, para nos limpar e dizer assim, é possível melhorar a minha família, é preciso que a minha família reestruture as coisas. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O mundo está aí fazendo pressão, mas o Senhor está cuidando da igreja dele, das famílias desta igreja, cuidando de você, preparando você, para você agir diferente de agora para frente. 90% dos meus pacientes, como eu disse, têm problemas dentro da família. Mais de 50% choram em todas as consultas comigo, eles choram, eles derramam nas consultas. E já ajudei muitos a saírem de situações muito difíceis. Gente da Bahia, gente dos Estados Unidos, gente de Minas, de São Paulo, de qualquer lugar. É possível nós vencermos. Deus está guardando a tua família. Há um manto de proteção sobre a tua casa. Pastor, minha casa não é perfeita. Eu não estou perguntando se a tua casa é perfeita. Não estou perguntando isso. A minha também não é. Nós somos muito felizes, mas nossa casa não é perfeita. A gente precisa estar alerta o tempo todo, fazendo correções o tempo todo, mas você tem a oportunidade de mudar a tua história, de mudar a tua vida, de escrever uma nova fase para você, para os teus filhos, para a história daquilo que você construiu.
Aleluia. Aleluia. E eu quero finalizar. Está difícil aqui, pastor. Está difícil conseguir colocar tanta informação, né, no tempo curto. Eu ri de você aquele dia, né? Estou pagando hoje. E eu falo, fala mais. Não dava, né? Aleluia. Quantos estão aprendendo alguma coisa até aqui? Quero falar um pouquinho mais para os pais agora com as crianças pequenas, né? Os efeitos de lares disfuncionais na vida da criança. Irmãos, a criança ela aprende tudo. Ela vê tudo. Ela absorve tudo. Tudo. Não pense que não, tudo. Sabe qual lugar, um dos lugares mais perigosos para a criança que tem? Você não vai acreditar que eu vou falar. Ai, pastor, é na frente da televisão? Mas não é esse lugar. É na frente do tablet? Também, mas não é só aí. É em casa? Não, é na igreja? Não. Um dos lugares mais perigosos para os filhos pequenos, sabe qual é? O banco de trás do carro. Como assim, pastor? O banco de trás do seu carro, onde as crianças sentam. Porque quando você está indo para a igreja ou voltando da igreja, você está falando do culto. Você está falando de algum problema que teve na igreja. Quem está atrás? Estão ouvindo. Sabe da história do menino que o pastor foi visitá-los? E o pastor Paulo, sabe para nós. O pastor foi visitar o casal da igreja, o pastor sentou assim, irmão, pastor, seja bem-vindo. O pastor veio, sentou na sala ali, pastor, fica à vontade. E ele começou a conversar, e veio um menino do irmão, 6 anos, 7 anos. Aí o menino chegou assim, o pastor aqui, ele ficou olhando, olhou o pastor de frente, de trás. Aí, tudo bem, menino? Tudo bem, não é nome, né? Por que você está me olhando assim? Falei, mamãe e papai disse que o senhor tem 2 caras. Cuidado com o banco de trás do carro, porque você pensa que eles não estão captando, eles estão. Lá na frente, quando a fé deles esmorecer, já sei quem são os culpados. Os pais. 100% dos casos. Só uma brincadeira para descontrair, tá bom? Discorrer então sobre os efeitos de um lar disfuncional pode causar na criança. Aceitação do anormal. Crianças que crescem em lares desajustados, muitas vezes consideram os comportamentos prejudiciais como normais. Por exemplo, pai e mãe que brigam na frente de filho. Você não presta, você que não presta. Você não presta e-mail. Você não presta e-mail mais um pouco. Eu estou economizando, tá? Não vou falar as palavras aqui, não pode falar aqui dentro. A mão na minha cara. Eu meto a mão na sua cara mesmo. O moleque fica olhando. A menina fica olhando. Pô, que legal. Quando eu crescer, eu vou fazer igual. Comportamentos prejudiciais que para a criança parecem normais. Criança aprende a falar palavrão ouvindo quem fala palavrão. Se o pai e a mãe falam, a criança vai falar. E vai ser normal. Ou seja, perpetua o padrão errado na vida adulta. Crianças que ouvem os pais discutirem, aprenderão a discutir, aprenderão a brigar, como um padrão normal. Pais que usam palavras torpes de baixo calão, irão transferir esse padrão para a criança. Então a responsabilidade é sua. Mas aqui no meu avô também fez isso comigo. Não, peraí, eu vou parar o padrão. Eu estou mudando a minha história. Então, aceitação do anormal, não pode ser. Baixa autoestima e culpa. Podem desenvolver um sentimento constante de culpa e ter baixa autoestima. A criança pode. Como o caso que eu citei do Mark, né? Gordo, bobo e feio. Isso levará a outros comportamentos como compulsão por comida, como fuga de situações de desprezo, associadas ao que ela sente dentro do ambiente da família. Normalmente,
a criança pode sofrer a compulsão por comida se houver rejeição dentro do lar, porque ela vai procurar na comida um fator de alegria e satisfação que ela não tem nos pais. Tá bom? Não dá para explicar com detalhes aqui, só estou pontuando rapidamente. Problemas de confiança, a incapacidade de confiar nos pais. A incapacidade de confiar nos pais pode levar a uma desconfiança generalizada nas outras pessoas também. A criança aprende esse comportamento, então ela também não vai conseguir confiar. Dificuldade em expressar emoções. Podem ter problemas para se abrir e lidar com demonstrações de afeto. Pai que não abraça filho, vai ter problema. Tá? Só para vocês terem ideia, irmãos, as crianças de hoje são mais ansiosas que pacientes psiquiátricos dos anos 70, que já tomavam tarja preta. Você tem criança de 10 anos hoje usando o Rivotril. 10 anos. Tem caso que o psiquiatra prescreve. Por quê? Porque tem problema com as emoções. Então é muito complicado isso aí. Porque nós estamos vivendo o quê? A era da ansiedade. Os nossos jovens estão vivendo a era da ansiedade. Os adultos também. Não dá para falar detalhes, tá bom? Hiperindependência. Com mecanismo de defesa, podem se tornar excessivamente independentes e ter dificuldades em confiar e depender de outras pessoas. Mas não se engane, há um perigo oculto nisso, tá bom? Uma transferência na busca de aceitação por outros canais como internet. Eu vou finalizar com isso. Hoje nós temos filhos dentro de casa, longe dos pais. Filhos dentro de casa, longe dos pais, trancafiados nos seus quartos, focados na internet. A internet é má em si? Não. Não estou falando contra a internet. Eu estou falando do uso que a gente faz da internet. Ok? E aí, quando tem uma hiperindependência, ou seja, não tem uma supervisão dos pais, não tem carinho, afeto, amor, não faz refeição junto, não desliga o celular em momento algum, a família tem que estar junto, conectado, eu e meus filhos, meus netos, a gente não leva celular para a mesa do almoço, nem quando eles vêm aqui, nem quando eu vou lá, o celular fica de lado, a gente vai para a mesa e vai comer, tá? Quando não há diálogo na família, a criança ela vai fazer uma transferência para a internet, vai transferir para redes sociais e os influenciadores digitais, que é um perigo terrível para as nossas crianças. Influenciadores de criança. Num dos meus podcasts eu falo o caso da Amanda Todd. É uma adolescente canadense que viveu em um lar disfuncional, que ela não tinha nem pai nem mãe presentes, lá no Canadá. E ela foi vítima de um influenciador digital, isso em 2009, se não me engano, 2009. É isso, 2009. Ela foi vítima de um influenciador digital que lhe convenceu a fazer fotos íntimas, nudez dos seios. Ela tirou as fotos e mandou para esse influenciador digital e o cara conseguiu o que ele queria. Ele prendeu ela com aquelas fotos e começou a fazer chantagens com a Amanda. A Amanda só tinha 14 anos. Começou a fazer chantagens com a Amanda de que se ela não mandasse mais fotos, ele iria pegar todas as fotos dela e ia pôr nos e-mails da escola em que ela estudava. E ele ficou ali tentando, pedindo mais fotos, e ela se recusou, e ele começou a ameaçá-la, e começou a enviar fotos para e-mails da escola e sites pornográficos. 14 anos. Ela simplesmente não conseguiu lidar com isso, e ela sofreu pressão por quase um ano, cometendo suicídio aos 15 anos, pela segunda vez, foi a vez que deu certo. Primeira vez ela foi parar no hospital, os pais começaram a tratá-la, mas não dava mais tempo. Ela já estava toda impregnada com aquela pressão, e aí o conteúdo dela na mão virou chacota na escola, teve que sair da escola, ficar em casa, até que ela cometeu suicídio,
e ela gravou um vídeo no YouTube, tem lá o vídeo, Amanda Todd, é que ela aparece com cartazes pedindo ajuda no YouTube antes de cometer suicídio. Porque ela não suportava mais as ameaças e a futura exposição pública. Amanda Todd foi o caso, um dos primeiros casos mais conhecidos de cyberbullying registrados nos tempos modernos. Então, é para a gente perceber que nós, pais, avós, adultos, temos que acompanhar as nossas crianças. Porque o inimigo está trabalhando. A gente deita para dormir, o inimigo não. Ele continua agindo, continua trabalhando para destruir a nossa família. Se ele não destruir, ele vai causar uma grande ruptura e trazer uma grande marca que vai ser difícil de consertar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, mais uma vez, que a graça está presente nesse ambiente. Faça mudanças hoje. Verifique como está a bússola da sua casa. Verifique o que você pode ajudar. Se você é pai, se você é mãe, se você governa o lar. Porque às vezes alguém está morando junto com alguém que não governa o lar. Se você governa o lar, está tudo na sua mão. E Deus ama a sua família e quer livrar a sua família, proteger a sua família debaixo da graça. Aleluia. Creia nisso nessa noite. Creia nisso nessa noite. Nós estamos aqui falando desse assunto que é muito importante para nós. Então, a graça é extraordinária, ela é poderosa para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para agir onde é necessário, no meio das tragédias, da dor, do sofrimento. Eu já tratei casos que eu achava que eu não ia conseguir resolver, com oração e aconselhamento, mas Deus deu graça e a gente conseguiu. Nós temos no histórico da minha esposa, eu e ela, são 30 anos pastoreando igreja. Desses 30 anos, são 23 anos pastoreando em tempo integral e 19 anos pastoreando a mesma igreja. Nós já tivemos casos assim que a gente achava que não ia conseguir resolver, mas com oração, com aconselhamento, com posicionamento do nosso lado e do outro lado, a gente já conseguiu salvar muito casamento, salvar muita família. Sabe por quê, irmão? Nós não somos super-homens e super-mulheres, mas nós temos um Deus maravilhoso que está presente aqui nessa noite. Queria convidar você a ficar de pé. Meu tempo já foi e eu quero ser obediente para não fechar a porta, né, do querido pastor Paulo Levi. Irmãos, eu consegui fazer uma síntese aqui. Não dá para... Isso aqui seria um simpósio, né? Uma conferência de umas 3 noites. A gente poderia falar com mais tempo dentro de cada temática dessa, que é super importante para as nossas vidas. Então, eu dependo da graça. Eu dependo da graça e preciso dela. E eu quero aqui deixar 3 frases. A falha minha, acho que eu não fiz as frases. Vai até a última aí. Está aí. Consegui. Quero deixar 3 frases de presente para vocês. Palavras abençoadoras nos relacionamentos familiares. Destaco 3 frases importantes e muito singelas a princípio em suas propostas, porém de grande valor para o casamento e família. Primeira frase: eu estou errado. É difícil dizer isso, irmão. Eu estou errado, eu estou errado. Humildade em reconhecer o erro. A gente, quando esquece de usar isso daí, dá muito problema. Então, usar essa frase é extremamente importante. Eu estou errado. Segunda, por favor, me perdoe. Isso aqui está em desuso. O perdão é importantíssimo fator para cicatrizar qualquer ferida no relacionamento. Isso aqui não é só casamento não, só marido e mulher, é pais e filhos. Às vezes nós temos que fazer o quê? Pedir perdão. Por favor, me perdoe. E isso aqui, ó, eu amo você, a última parte.
A falta de verbalização e atitudes de amor, carinho e respeito deterioram qualquer relacionamento familiar. Você já disse que ama a tua esposa hoje? Você já disse que ama o teu marido hoje? Você já disse que ama o seu filho hoje? Eu vou dizer amanhã, mas a gente só tem hoje. Então eu quero deixar essas 3 frases de reflexão. Eu estou errado, por favor me perdoe, eu amo você. Irmão, isso aqui eu chamo frases acaba com qualquer briga. Não tem como a briga continuar se você usar isso aqui. Tá bom, eu estou errado. O homem sempre está errado, né? A mulher sempre está certa. Não tem problema, o negócio é acabar com a pendenga. Eu estou errado. Isso aqui é difícil dizer, irmão. Eu estou certo, mas ela está vendo que eu estou certo. Mas fala que você está errado, cara. Vai ser bênção para você. Seja inteligente. Hoje não é encontro de casais, eu não posso dar uma apimentada aqui não, né? Se a minha esposa pegar o microfone, vira encontro de casal. Eu estou errado. Isso aqui é difícil dizer. Mãe, pai, eu estou errado. Filho, nós estamos errados, vamos corrigir, eu estou errado. Se vocês não perdoarem aqueles que vocês que estão devendo para vocês, vosso Pai também não vos perdoará. Queremos ir para o céu, mas não perdoamos. Não vai entrar no céu, irmão. Não vai. Acabou. Perdão é importantíssimo. E eu amo você, a última parte. Não tem como as pendengas não parar. Se você usar isso daí, você vai ver que tudo vai ser diferente. Eu tenho que dizer para minha esposa todo dia: amor, eu te amo, tá? Te amo agora e depois, tá? Tem que usar. Todo dia a gente fala para os nossos filhos que nós amamos eles, né? Todo dia, presencial e por vídeo, presencial por vídeo, presencial por vídeo, porque nós moramos em países diferentes, temos realidade diferente. Hoje eu liguei para o meu filho, era meio-dia, era 1h30 da tarde, era 7h30 da manhã lá, na casa dele. O pai estava dormindo, falou: filho, desculpa. Mas que estava com saudade, queria falar. Acordei, ele estava na cama, 7h30 da manhã, fuso de 6 horas, 6h30. Mas todo dia a gente fala: eu te amo. Se não dá para fazer um vídeo, a gente manda uma mensagem de voz, né? Mas todo dia. Família é o teu bem maior. Hoje é o encontro da família. Abraça essa família que está do teu lado aí, é a tua família. Talvez não é grande, talvez é 1, talvez é 2, talvez o outro está trabalhando, só veio 1. Abraça em espírito essa família que Deus te deu. Eu quero orar. Posso orar, pastor Paulo? Gente, eu tentei passar o máximo de informação possível, tá? Esse é o primeiro encontro de família, a gente faz um avançado 2, 3, 4, né? Eu quero orar com você, aleluia. E quero terminar dizendo um texto de Deuteronômio 11, 26, na versão da Bíblia NVT. Tem essa versão aí? Versão NVT? Olha que linda essa versão. Se tiver, faz o sinal para mim que eu espero você por aqui. NVT, nova versão transformadora. Joga lá. Deuteronômio 11, 26. NVT. Se não tiver, eu vou ler daqui. Essa é a Almeida Corrigida Fiel. Aí. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes dou. Todos nós aqui temos uma escolha. A escolha não é minha, a escolha da sua igreja não é sua competência, nem a sua deles. Cada um tem a sua escolha. Eu escolho a bênção. Eu quero a bênção para o meu lar. Eu quero a bênção para a minha família. Eu quero a bênção para a minha profissão. Eu quero a bênção para o meu salário. Eu quero a bênção para a minha saúde, a mental, a física. Eu quero a bênção. Eu não quero maldição. Aleluia. Deus abençoe você nessa noite. Deus cubra de bênçãos o seu lar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero levantar a minha voz
nesse momento te agradecendo, Pai. Te agradecer por esta palavra que hoje tive a oportunidade de entregar aos irmãos aqui da nossa igreja na Vila dos Remédios. Ó Pai, que seja um tempo de reflexão para a nossa família, que seja um tempo, ó Deus, que possamos aprender com as crises, que podemos vencer, Senhor, e aprender e reestruturar a nossa história. Senhor, que não haja barreiras entre nós, que os tempos difíceis possam cessar, que o ódio, que o medo, que o sofrimento, que a dor seja reparada pela graça, pela autoridade da graça, pela unção da graça, pela direção da graça. Eu sinto esta graça aqui nesta noite, eu sinto a presença do Teu Espírito aqui neste lugar, enchendo este ambiente, enchendo esta igreja, enchendo esta casa e alcançando vidas e conectando famílias e reconectando famílias, ó Deus, e produzindo esperança e vida. Nós repreendemos agora toda obra diabólica, todo agir de Satanás, todo principado e potestade contra a família, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que a autoridade da palavra traga a excelência da vitória, que a autoridade da palavra produza mudança, que a autoridade da palavra produza transformação, que haja transformação no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Que homens e mulheres voltarão para suas casas, ó Deus, ouvindo a Tua palavra e aplicando a palavra e exercitando a palavra, e o Espírito Santo vai conosco, Ele vai conosco, Senhor, para abençoar, para guardar, para guiar, para organizar a casa, para reconstruir, para trabalhar no meio dos escombros e restaurar a obra que foi quebrada. Ó Pai, eu quero ser profeta nessa noite e declarar palavras de vida, de esperança, palavras de bênção sobre o Teu povo agora, ó Pai, em nome de Jesus. Que cada um volte para a sua casa, levando esperança, levando vitória e levando vida, que glorifica o Teu nome. É o que eu te peço, meu Senhor, orando agradecido, em nome do Senhor Jesus, amém. Quantos podem glorificar ao Senhor? Quantos podem exaltar ao Senhor? Se quer bater palma, pode bater para esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Muito obrigado, pastor Paulo.